Este é o Rio Pode Mais, o podcast, o videocast aqui é Olho no Olho, da FEComércio RJ, instituição que representa 2/3 da atividade econômica do estado do Rio, gerando mais de 1,5 milhão de empregos formais. E se você faz parte dessa cadeia produtiva, como comerciante, empresário, funcionário, consumidor, é importante que fique com a gente para acompanhar essa conversa. O tema, a reforma tributária, que neste momento está em discussão lá em Brasília, no Congresso Nacional, e que pode afetar o seu negócio, o seu emprego, o seu bolso. Participam dessa conversa o historiador, o jornalista, meu amigo Tiago Gomide. E também, claro, dividindo com Mariana Procópio, jornalista, companheira de muito tempo, que é o nosso entrevistado. Nosso consultor da FEComércio RJ, Gilberto Alvarenga. Muito obrigado, que vai tirar todas as dúvidas, são muitas. O assunto é importantíssimo e é um tanto complexo, reforma tributária. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um assunto sempre complexo, né? Mas vamos tentar aí desmembrar esse emaranhado aí. E essa conversa, quem está olhando aqui a mesa está vendo que tem um sonho de valsa. Essa conversa vai acabar. Um sonho de valsa, leite de rosa, barra de cereal e até em croques. Cobrar tributos, cobrar impostos no nosso país é uma questão de muito, muito tempo. Não só aqui, né? Fora também, na Inglaterra, por exemplo, no século XVII, chegaram a cobrar mais impostos de quem tinham casas, olha que maluquice, quem tinham casas com mais janelas. E aí, o que fizeram para pagar menos impostos? Fizeram casas com menos janelas. Isso daí aumentou as doenças, porque não tinha ventilação. Aqui no Brasil, nós já tivemos também o quinto, ou seja, você pagar 20%. O que é a reforma tributária, olhando toda essa nossa caminhada histórica? Que saudade do quinto, né, Tiago? Que eram só 20%, né? Hoje em dia a gente tem uma carga tributária muito mais elevada. No Brasil, a gente tem uma carga tributária de 34% de todo o produto interno bruto. Ou seja, toda a riqueza gerada, 34%. Então, a cada R$1.000 que a economia gera, 340 reais são direcionados para o recolhimento de tributos. E nesse momento a gente está vivenciando a reforma tributária, inicialmente sobre os tributos sobre consumo, ou seja, todo ato de consumir bens ou serviços, ele é tributado. E a gente está revisando nesse momento a tributação sobre o consumo, sobre os itens de consumo. Existirão outras etapas sobre renda, sobre folha de pagamento, mas atualmente o que vai ser votado é a tributação sobre o consumo, que são 5 tributos na sua essência. IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS. Então, é essa a reforma que a gente está vivenciando agora. Parece até simples, né? Mas quando a gente fala de 5 tributos, ISS, por exemplo, que é municipal, 5 mil municípios, e aí podem ser 5 mil alíquotas. Então, a princípio, né, a gente está falando até historicamente da questão do imposto, da tributação ser tão pesada aqui no Brasil. A princípio, quando a gente fala em reforma tributária, a gente comemora o empresário, então ali, opa, vamos mexer, tem que mexer. Mas essa reforma, do jeito que está, qual o impacto dela? A gente está falando aqui do setor de comércio e serviços. De que forma que ela impactaria esse setor? A reforma é muito boa. Eu acho que é um consenso que a gente não pode conviver com 5 mil e tantas legislações municipais, 27 legislações estaduais. Isso até existe uma expressão de um autor da área tributária muito famosa que chama o nosso sistema tributário de manicômio tributário. Esse é um conceito muito bom para o que a gente vivencia. Ninguém consegue ter certeza. Ninguém consegue, nenhum advogado consegue falar para o seu cliente qual é o tributo correto a ser pago. E nenhuma empresa tem uma vivência, uma vida na qual ela tem a certeza da tributação que ela vai ali experimentar e qual é o tributo correto a recolher. Isso é um grande problema no Brasil e por isso a gente precisa de uma simplificação. Eu acho que a gente tem aí um emaranhado de legislações, várias exceções, isso é verdade, e essas exceções acabam gerando complexidade. A reforma, então, é boa, ela simplifica em alguns pontos, só que ela, em alguns momentos, simplifica demais. A gente tem hoje várias conceituações, vários itens. É a questão do bombom, se é wafer, se é bombom efetivamente, do crocs, se é sapato, se é sandália. Então, a gente tem várias questões que são questões que demandam uma atenção. Mas o que está acontecendo hoje, até para que todos entendam, a gente está migrando de milhares de alíquotas, milhares de classificações para uma situação linear. Me diz o seguinte, por que isso daqui deixou de ser um bombom e se tornou um wafer? Porque do ponto de vista tributário, ser bombom é mais caro do que ser um wafer. Então, todo mundo quer ser wafer, muito embora
seja conhecido de toda a nossa vida como bombom. E, de certa forma, não sei se tem tanta diferença entre o bombom e o wafer, aí é uma questão muito mais técnica que a gente pode alcançar, mas o fato é que a gente tem tantas exceções e tantas tributações distintas que isso acaba gerando essas diferenças. Então, o mesmo item, dependendo de como ele é colocado no mercado, de como ele é apresentado, ele pode ter uma tributação menor ou maior. Então, uma reforma é importante, é necessária, mas da forma como ela está agora sendo discutida, e daqui a pouco a gente vai falar do caminho que ela vai fazer em Brasília para ser tocada em diante, o impacto para o setor de comércio e serviço, qual é? Ele é positivo, então, ou não? Qual é o principal ponto que está demandando a atenção de todos os setores, principalmente o setor de serviço? A gente vai, a partir de agora, tratar setores distintos da mesma forma. Então, a premissa é que indústria, comércio e serviços terão o mesmo tratamento. Só que a gente está tratando situações que são desiguais pela sua natureza, ou seja, a indústria tem muitos insumos, pouca mão de obra. O comércio tem mais insumos, mas ainda tem alguma mão de obra. E o serviço tem muita mão de obra e poucos insumos. Então, quando uma empresa vai prestar um serviço, um salão de beleza, por exemplo, tem vários funcionários, vários colaboradores, alguns produtos de beleza, e isso faz a atividade final da empresa. Então, se a gente está... E qual é o principal fator? A mão de obra agregada a esse trabalho, ela não é uma mão de obra que diminua o valor final do tributo sobre consumo. E como o setor da indústria tem muitos itens que gerariam uma diminuição de crédito, a gente tem situações diferentes e a mesma alíquota para esses dois setores vai gerar um desequilíbrio. A gente tem existem análises feitas no sentido de que isso vai gerar um aumento da carga tributária no serviço. Você sabe de quanto esse aumento? Existem várias estimativas. Existem estimativas setoriais, existem situações em que alguns setores vão ter um aumento até de 160% da carga tributária. Existem estimativas setoriais feitas pelos próprios setores de que esse aumento é ainda maior. Mas o ponto mais importante disso tudo é que, muito embora os setores tenham essa análise, o governo, ou seja, quem está nos propondo essa nova metodologia, não tem uma análise dos impactos disso. Então, na verdade, a gente está aqui utilizando algo novo sem saber os efeitos efetivos disso. Isso é bem instigante, porque na nossa trajetória histórica a gente teve muitos debates que deixaram de ser feitos e as consequências foram terríveis. Eu não estou nem falando de revoluções, eu estou falando de protestos mesmo, né, com aumento de determinadas tarifas. Está tendo pelo menos uma conversa? Está tendo uma possibilidade de conversar? Então, as instituições têm buscado o governo, e aí a FEComércio é uma dessas instituições que tem, representando o setor de serviço, tem buscado o governo para uma dialética. Ocorreu uma certa evolução, alguns setores foram excluídos inicialmente dessa alíquota majorada e entraram numa alíquota intermediária. De serviços também. De serviços. Foram excluídos saúde, educação, transporte, produtos da cesta básica que não estão afetos ao setor de serviço, mas a cesta básica é algo que é incentivado, existe uma redução da tributação da cesta básica, medicamentos, então alguns setores foram excluídos. Mas o ponto é que a economia não funciona com base apenas nesses setores. Uma questão que o setor de serviço tem muito peculiar é que o setor de serviço é muito suscetível à informalidade. Se você aumenta a carga tributária no setor de serviço, provavelmente você vai estar estimulando a informalidade. A gente já tem um nível de informalidade muito grande no Brasil. Existem estudos falando que 25% da economia é informal. Existem estudos falando que 10% da carga tributária a carga tributária poderia aumentar. A arrecadação tributária poderia aumentar em 10% se a gente buscasse uma formalização dos setores. E a gente está numa contramão aqui. Essa contramão é tributar mais um setor suscetível à informalidade vai gerar, por sua consequência, a informalidade. A gente não precisa ser um grande matemático ou economista para deduzir isso. E desemprego também corre esse risco? O serviço é o setor que mais emprega hoje em dia. Então, assim, esse desestímulo, essa competição com a informalidade, esse aumento do custo de tributação pode gerar com que o setor de serviço tenha, de alguma forma, porque do imposto
a gente não consegue fugir, né? A morte e os tributos são algo certos, inevitáveis, né? A gente, como o empresário não consegue diminuir o recolhimento de tributos, provavelmente ele vai ter que economizar em outras questões. Pode ser, de repente, aquele pequeno empresário que tem 3, 4, 5, 10 funcionários e vai ter que diminuir um pouco o número de funcionários. Pode ser uma grande empresa prestadora de serviço que também sinta essa necessidade de diminuir também o número de empregados. Então, isso é algo que a gente entende como possível. É possível que a majoração da carga tributária do setor de serviços gere um aumento do desemprego. Isso é algo factível. Mário Alvarenga, a gente está aqui falando sobre reforma tributária agora, mas a gente também teve uma reforma tributária na área de indústria, né? De 1940, 1950, quero chegar nisso, você falou de imposto e logo me veio à cabeça que no Brasil a gente paga imposto desde o pau-brasil. Começo da colonização portuguesa já se pagava no pau-brasil. Isso daí vai indo para diferentes momentos. Quando Dom João chega no Brasil em 1808, aí aumentam ainda mais os impostos para poder sustentar toda a corte. Ou seja, você vem com cerca de 15 mil portugueses para se instalarem no Rio de Janeiro, fugindo de Napoleão Bonaparte, e aqui eles aumentam muito a tributação. É claro que o tempo vai passando, outras discussões vão acontecendo. Outros aumentos, né? Outros aumentos vão rolando. Na década de 1940, fortemente, 50, vamos ter ali uma reforma tributária dentro da área de industrialização, que no futuro chegaria a um esfacelamento, a um enfraquecimento dessa área no nosso país. É possível fazer um paralelo? Eu acho que isso é perfeito. A gente, num dado momento, entendeu que a indústria tinha necessidade de pagar mais tributos. O IPI, por exemplo, Imposto sobre Produtos Industrializados, é um tributo que cobra sobre uma atividade que deveria ser muito fomentada, que é a indústria. No entanto, a gente tem agora, e acho que esse é o principal ponto, então a gente, num dado momento, optou por tributar a indústria e a gente gerou uma desindustrialização. Agora a gente pode estar tributando. E acho que agora a gente vive no momento do serviço, né? O serviço sobressai a tudo. As pessoas hoje em dia optam por alugar carros ao comprá-los. As pessoas hoje em dia utilizam serviços fora de casa, salão de beleza, até restaurantes. Então, assim, a gente vive num momento em que o serviço é algo que está em ascensão e é algo que é necessário, porque como a gente tem uma demanda de empregos, o serviço é aquele que acolhe esses empregados. A maioria das pessoas no primeiro emprego é na área de serviços. Então, isso é um fato muito importante. E aí a gente pode estar, nesse momento, tributando mais o serviço e gerando com que o Brasil desestimule um crescimento de algo que eu entendo como uma característica do brasileiro, que é servir, que é bem servir. E então eu acho que a gente pode ter um paralelo aí muito interessante da gente poder estar, num futuro próximo, reclamando que no Brasil a gente tem um desestímulo à prestação de serviço por conta de uma tributação também elevada. Mas eu acho que o mais importante é que a gente precisa reformar sopesando características do Brasil. A gente não pode dar uma guinada tão grande na economia de modificar e tributar um setor que é um setor que tem uma tributação reduzida do consumo porque tem mais outros custos. E acho que até falar em tributação reduzida, ela tem uma alíquota reduzida, mas o recolhimento final é equivalente. Então, a gente não pode enveredar por esse caminho. Essa alíquota seria de 25% geral, é isso? Quer dizer, com exceção de saúde, só para explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, fala, pô, hoje eu pago o setor de serviço, de comércio, que paga 8%, vai para 25%. Então, não existe ainda, e acho que isso aí chega a ser algo que... Não existe ainda a formalização da alíquota futura. Então, a gente está votando um projeto de reforma que a gente não sabe nem qual vai ser a alíquota futura efetiva. Está se falando aí 25%, mas ninguém... Fala-se em 25%, mas não existe um estudo formal apresentado pelo governo de que efetivamente é 25%. Alguns estados já apresentaram alíquotas maiores, mas a gente não sabe qual é a alíquota final. Então, a gente vai ter que acreditar, e até é uma brincadeira que se faz, que é a reforma da fé. Você acredita na redação, se essa vai ser a redação final, você acredita na alíquota final, porque não se sabe, não se tem certeza. Então, a gente tem que acreditar sem ver. A gente falou bastante sobre direitos, sobre necessidades, sobre a importância,
na trajetória do comércio no nosso país, e aí trazendo aqui para o Rio de Janeiro, os comerciantes, os empresários, eles se refletiam nas praças, nas conversas. Ou seja, você ia até ali, hoje onde tem o Centro Cultural Banco do Brasil, e ali era uma possibilidade de você, inclusive ali era a Praça do Comércio, ali era um lugar onde você estava preparado para discutir o futuro desse setor no nosso país. Onde que hoje um empresário pode ir debater? Em quais ferramentas ele pode se agarrar nesse instante? As federações que representam os estados, e a gente está falando da FEComércio do Rio de Janeiro, é uma entidade que participa muito desse debate e é um ponto de apoio ao empresário nessas medidas. Então, a gente da FEComércio tem procurado atender às demandas e é interessante porque cada empresário vai poder propor algo que vai melhorar e vai adequar a uma realidade. A gente, como tem um universo de empresas, acho que a situação e a intuição de cada um pode colaborar de forma muito interessante para que a gente tenha um desfecho final muito próximo da necessidade de todos. Quem está ouvindo a gente, é importante então que fique atento, que acompanhe a discussão que vai estar muito forte nessa semana. A tendência é quando a gente vê o assunto, né, reforma tributária, ainda mais o empresário, quem está ali ralando, né, para matar um leão por dia, a tendência é falar, depois eu vejo isso, que fim deu, deixa eu ganhar minha vida. Mas é importante que ele fique atento a essa discussão, a algo que possa ser feito nesse momento tão importante, que está definindo algo que pode, né, ser crucial para o futuro. Então, acho que a gente vive um momento quase que histórico. Não é histórico. A gente está modificando aí uma tributação que vem de longa data. Daqui a pouco o Thiago vai falar sobre isso, daqui a uns 10 anos vai falar, olha, 10 anos. Então, então, esse momento é um momento importante. Eu acho que, e o mais interessante é que a questão tributária sempre é uma questão tida como muito chata. Todo mundo considera a tributação algo muito chato. E até eu brinco isso, que na minha casa ninguém quer ouvir falar o que eu faço. Porque, caramba, você trabalha com um negócio muito chato, papai. É horrível isso, pô, muito maçante. Vamos falar sobre outras coisas. São grandes seus filhos? Só uma... E já não são pequenos, 18 anos já. Mas mesmo então, assim não querem saber. Indigesto, exatamente. Mas é aquela história. É chato, mas é um terço da riqueza do Brasil. É chato, mas é importante. E eu acho que uma situação muito legal é que é chato, mas está no seu dia a dia. E essa questão, esse exemplo que a gente colocou, a gente tem um exemplo do sonho de valsa, é um bombom ou é um wafer? A gente tem um exemplo interessante também do leite de rosas, se é uma loção corporal, que tem uma tributação maior, um desodorante. E isso impacta na questão final do produto. E aí vários outros exemplos que a gente pode a partir daí entender que o dia a dia é tributo, o dia a dia é tributação. Você falou do leite de rosa, o leite de rosa ele vai nascer na Rua Ipiranga, Laranjeiras, uma casa pequenininha, e aí vai se desenvolver, vai se tornar o que nós conhecemos como leite de rosas. E aí sempre que eu falo sobre leite de rosas, me lembra, não sei porquê, dos faraós que chegam a um determinado momento que cobravam pelo óleo de cozinha. Era um imposto, ou seja, você tinha que pagar pelo óleo de cozinha. E somente uma pessoa vendia o óleo de cozinha, os faraós. Então você tinha que ir nos faraós comprar. E você não podia reutilizar o óleo de cozinha. Mas eu queria que você falasse mais sobre o leite de rosas, porque está na prateleira de todo mundo conhece. Se é qualificado em um determinado caminho, tem quanto de imposto. Se é por outro... Então, exatamente. Eu acho que o interessante do leite de rosas é que se ele for classificado como uma loção embelezadora, como uma loção corporal, ela tem uma tributação de 22%. Se ele for classificado como um desodorante, ele tem uma tributação de 7%, a tributação menor. E, no fim das contas, para que todos saibam, o leite de rosas é um desodorante, tem uma tributação menor. E esse é o resultado final de todo o imbróglio tributário que envolveu esse produto. Posso aproveitar só essa curiosidade, Mário, porque também tem a barra de cereal. Sim. E também tem Crocs. Exatamente. Que quando chegou ao Brasil Crocs, ali na década de 2000, né, o comecinho da década de 2010, você chegou a ter Crocs alguma vez? Não? Não, mas minha filha já. Então, virou uma sensação, mas ninguém sabia o que era. É um objeto a ser discutido. E aí entrou um pouco também nesse imbróglio. Então, aliás, um pouco não, muito, né? Eu acho que a questão da Crocs é uma questão emblemática, porque
ela foi classificada pela própria empresa durante muito tempo como sandália de borracha. E num determinado momento foi questionado se aquilo era um sapato impermeável, que teria uma tributação maior do que a sandália de borracha. Então, é uma questão que a empresa tem uma insegurança no seu dia a dia. Ela vem considerando aquilo como uma sandália impermeável, uma sandália de borracha. E aí, num dado momento, a fiscalização vem e fala, não, isso aqui pode ser um sapato. Então, existe essa questão da insegurança. E acho que aí está a necessidade de simplificação. A gente vive num cenário muito complexo. Por que diferenciar? Eu acho que pode até ter uma finalidade social, né? Uma sandália é algo utilizável por uma população mais simples. E um sapato pode não ser. Eu acho que não faz diferença. No fim das contas, não tem diferença. Mas são situações que foram criadas num determinado momento e que hoje em dia a gente não vê razão de ser, mas são questões totalmente que fazem parte do manicômio. Agora, essa insegurança jurídica que você falou, né, que é aplicada ao Crocs, ela, com a reforma tributária, de que forma que ela se manifesta? Já houve uma discussão, quando você fala, né, do tributo atual, você vai passar por uma questão jurídica. Já houve isso, quer dizer, essa análise? Eu imagino que não, porque você falou nem se conhece direito a proposta. Pode gerar essa mudança alguma insegurança jurídica também ou não? Então, eu acho que o que acontece? A tributação ela também serve para captar sinais de riqueza. Então, sinais de capacidade de pagamento. Obviamente, quem compra um carro popular tem uma capacidade de pagamento muito menor do que quem compra um carro de extremo luxo. Então, a gente está falando aqui do carro mais barato do Brasil ou do carro mais caro do Brasil, existe uma capacidade distinta. Hoje em dia, existe uma diferença de tributação com relação a itens. A proposta, e eu acho que isso aí é algo que a gente tem que repensar, a proposta ela vai tributar de forma igual, por exemplo, um carro popular e uma Ferrari. É algo que simplifica muito, mas a gente acaba perdendo essa capacidade de tributar situações que propiciariam uma tributação. E então, assim, essa simplificação extrema, ela tem essa faceta que é complicada e tem a faceta também da tributação de setores diferentes, de tributar o serviço, o comércio e a indústria da mesma forma. Então, são questões que a gente ainda vai, inclusive, evoluir. O problema dessa reforma é que ela vai modificar tanto a realidade tributária do Brasil que ela só vai viger em 2020, começar a viger em 2026. Vai efetivamente viger em 29 a 33. Então, mesmo a gente entendendo que é algo que precisa ser analisado agora, é algo que não vai gerar um efeito imediato. Ela começa gradualmente? Ela vai começar em algum gradualmente. Momento vai conviver com dois modelos? Sim. E acho que essa é uma grande crítica, né? Porque a gente já vive num sistema complexo. Aí fala, não, olha só, você tá num sistema complexo, legal, eu vou te dar mais 2 impostos para você conviver durante um tempo, 5 anos. E aí, para tirar um pouquinho mais de complexidade, depois vai ficar tudo bem. Mas enquanto isso, você vai passar 5 anos pagando mais 2 tributos. Dá para fazer um paralelo, mas eu estou lembrando quando Roma invadiu a Grécia, que, enfim, aumentaram os tributos também. Uma conversa que era o seguinte, olha, vocês vão se acostumar com isso. E nunca se acostumaram. Sempre teve um ruído. Agora, eu queria saber como é que a FEComércio RJ está se posicionando. A FEComércio RJ, ela adotou posturas de sustentar premissas. Quais foram as premissas da FEComércio RJ? Inicialmente, a FEComércio entende que é necessária uma reforma de simplificação. Então, isso é fundamental até para atrair investimento e dar certeza ao empresário. E, do ponto de vista da efetiva reforma, são 3 pilares que são importantes para a FEComércio. Inicialmente, que haja um tratamento distinto do setor de serviços pela sua natureza. O segundo pilar é que, como a gente vai viver num sistema não cumulativo, um sistema em que as empresas vão utilizar créditos para poder, como se fosse no mercado, você compra adquire aqueles cupons para abater o seu preço final, é algo mais ou menos assim. Que esses cupons valham
não percam validade, sejam aproveitados sempre, ou seja, o que a gente chama tecnicamente não cumulatividade plena. Então a gente precisa que aqueles créditos, aqueles cupons adquiridos pelo empresário na sua atividade impactem reduzindo o imposto de quando ele vai vender o produto, de quando ele vai prestar o serviço. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, a gente no Brasil, a gente tem um regime que é chamado Simples Nacional, um regime muito conhecido por todos. Sim. No Brasil, 90% das empresas estão no Simples Nacional. Então, é um regime importante. É um regime que a gente precisa ter atenção. 90%? 90% das empresas estão no Simples Nacional. É um número significativo. Esse número tem um desdobramento que a gente desdobra em microempreendedor individual, que é uma atividade mais reduzida, e nas empresas que optantes pelo Simples Nacional, que é um regime um pouco diferente. Mas a gente tem quase metade com relação a isso. E as empresas do Simples Nacional, por terem esse papel importante, elas precisam ser preservadas e estimuladas. E por conta disso, é necessário, e existe uma garantia constitucional disso. Então, por conta disso, é importante que uma reforma observe a questão do Simples Nacional. São esses os 3 pilares da FEComércio. Mari? Eu acho que, enfim, tentamos fazer... Poxa. É importante fazer o alerta nesse momento, portanto, e há tempo para mudanças, considerando dessa discussão na Câmara, tem que ter tempo, né? Porque senão a gente falou do impacto possível até de desemprego, a gente espera que não chegue lá, mas é importante que seja ouvida, né? Eu acho que sempre há tempo para mudanças, e do ponto de vista, e a gente está falando do ponto de vista procedimental, a votação na Câmara não encerra o projeto de reforma, ele ainda vai ter que ser revisado pelo Senado e ele pode sofrer emendas no Senado. Então, a gente ainda tem aí pouco tempo, mas ainda tem tempo de tentar modificar e ajustar. Mais uma vez, a reforma é importante, a PEC 45 é uma boa proposta, mas ela precisa de ajustes para que ela seja uma proposta de harmonia, uma proposta adequada, uma proposta que atenda à realidade do Brasil. Varenga, é de professor para professor, não tem jeito. Como é que você ensinou seus filhos sobre a importância de olhar os impostos? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a gente colocando, e aí no dia a dia, analisando o efeito de com e sem tributo. Então, assim, quando você chega num grande... na cadeia de lanchonete, você poderia comprar se não tivesse nenhum imposto, você poderia comprar o mais caro. Mas como tem imposto, você vai pagar o preço do mais caro pelo mais barato. Então, o imposto é parte de tudo que você consome. Isso é interessante porque você vai entendendo a necessidade de você atentar para os custos da tributação, para exigir do Estado que, como você paga imposto, que você tenha retribuição também, e também para entender que o imposto é necessário, pagar o tributo é necessário. O Estado é uma instituição que precisa sobreviver dos tributos. Uhum. O dia a dia demanda isso. O custo social, a assistência social, demanda o recolhimento de tributos e que o Estado possa honrar as suas aptidões, e isso é importante. É o início de uma discussão importante e necessária que certamente vai se desdobrar, né? Obrigada, Gilberto. Obrigada, Tiago. Obrigado, Mari. Obrigada a você. Nós passamos os últimos minutos aí, nossa quase meia hora, falando sobre o impacto dos impostos ao longo da história e o impacto agora. Ao longo da história, isso já afetou o país e pode afetar agora de novo. O que está se discutindo agora em Brasília pode mexer com o seu negócio, pode mexer com o seu bolso, pode mexer com o seu emprego. É importante o momento agora de se informar e de cobrar também. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima, gente.